Renata, Dá para ouvir? dá para ouvir. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem, e você, João? Bom Tudo conversar ótimo. com você, mais de pertinho. Sim. Obrigado E, aí por aceitar o nosso convite aí para essa não, conversa. aceitei, não tenho a menor ideia do que você vai querer saber, mas vamos lá. Espírito corajosa, assim. Tô- Eu pensei que era participar da live e falei, tô dentro. Eu digo sim, seja Digo, por que for. Então, aliás, acho que uma breve como é que... introdução assim, para você e para quem está assistindo a gente. A gente vai fazer uma série de lives agora ao meio-dia, nos próximos 10 dias, né? De segunda a sexta, essa semana e a semana que vem. E amanhã a gente vai repor uma que era para a gente ter tido ontem, mas enfim, teve que ser remarcada. E a ideia é conversar com as pessoas que estão participando no curso, para a gente ter um tempinho aí, 20 minutos, meia hora, para a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu vou pedir para você se apresentar e tal. E no curso a gente tem essa rotina ali, né, muito estruturada, assim, de como a gente faz, e às vezes a gente não consegue conversar assim um pouquinho mais e se conhecer um pouquinho mais, então é uma chance para isso e para passar alguns pontos para entender como é que está sendo o contato com esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, como é que isso está repercutindo aí na sua vida, enfim. Então, acho que para começar, se você puder falar um pouco, né, se apresentar, quem você é, o que você faz, onde você mora, um minutinho básico assim para as pessoas te conhecerem. Bom, meu nome é Renata Cook e eu sou de São Paulo, eu sou paulistaníssima, assim, a vida inteira morei em São Paulo e há 3 anos atrás, no início da pandemia, tinha me mudado aqui para Ribeirão, perto de um filho, e comecei a ficar um pouco distante de todo mundo, de todas as pessoas, e comecei a me interessar. Eu sou ceramista de profissão hoje em dia. Durante 40 anos eu fui publicitária na área de pesquisa de mercado e planejamento estratégico. E foi assim uma guinada bem grande na minha vida, porque na verdade eu fui apresentada pelo mercado. Nesse mercado, quando você chega aos 60 e pouco, fala, quero falar com umas pessoinhas mais novas. Graças a Deus sempre fui muito ligada em artes e pude desenvolver toda uma carreira como ceramista. Faz 30 anos que eu faço cerâmica e alguns anos eu cheguei até a ganhar alguns prêmios, enfim. Mas nunca me dediquei a isso vamos dizer, como uma profissão. Era sempre como uma coisa que me soltava, vamos dizer assim, né? E depois que eu vi, por ser uma pessoa extremamente interessada em arte, e como eu não entendia muito bem as últimas bienais onde eu estive, eu vi o seu curso de arte contemporânea. Eu falei, putz, eu vou fazer essa coisa, porque, sei lá, nas últimas 2 bienais eu boiei total. A única coisa que eu gostava era dos espaços, como chamam, museológicos, aqueles e curtia bastante. Falei, bom, estou ficando completamente, né? Completamente à margem de tudo. E aqui me deu mais essa sensação, aqui em Ribeirão Preto, onde eu estou morando hoje em dia, né? Então, eu achei interessante entrar para conversar. Não conhecia nada de você, me informei por aí. Meus ex-professores também não conheciam muito, e eu falei, bom, vou ou não vou? Vou! Fui. E estou gostando muito, viu, João? Estou gostando. Por que você resolveu fazer esses cursos? Você quero saber muito por que você resolveu fazer dessa forma. E você tem uma forma diferente também de abordar tudo. É Sim, interessante. sim. Eu acho que o primeiro comentário aí sobre né, sobre o que você estava falando, eu achei interessante que você falou que estava sentindo que você estava por fora, e acho que muita gente fica por fora e não sente que está por fora, ou fica por fora e está feliz por fora.
né, entra na Bienal e vai ver né, o Sérgio Camargo, que está na Bienal, o Vulgo, que está na Bienal, e não se incomoda com o fato de não entender o que é mais recente. Então, é bem interessante, ali no seu raciocínio, você ter notado que... E feito um gesto de, opa, peraí, eu quero entender o que está acontecendo, né? Então, acho que isso é muito legal. E sobre o porquê que eu faço esses cursos, acho que acho que é um encontro de muitas coisas. Acho que eu voltei, eu morei 13 anos fora, eu chego para o Brasil em 2012, começo a conversar com as pessoas e vejo que muitas pessoas, até entre colecionadores, né? Eu trabalhava sobretudo com colecionadores. E eu encontrava muitos colecionadores que achavam que a arte tinha acabado com Volpe, que a arte tinha acabado com Lygia Clark, que não tinha nada de interessante acontecendo hoje. Né? E alguns que a arte tinha acabado com Picasso, e que tudo que é contemporâneo é desinteressante, não tem qualidade, ou que é uma panelinha, ou que é uma... Eu tive essa impressão também na minha vida. Acho que tem muita gente assim e eu estava chegando de Londres, assim, onde é uma pulsação de novidade, experimentação, onde o mundo se encontra e o contemporâneo. Algumas dessas feiras internacionais, as feiras que mostram o que é recente, às vezes são mais agitadas do que as que mostram o que é consagrado. Porque o que é recente mostra o pensamento de hoje, o que é recente é uma oportunidade de investimento para quem pensa em mercado, né? O que é recente é um desafio intelectual. Então, o pessoal que gosta de pensar, que investir no seu... Né? A abertura da List, uma feira na Suíça, que mostra coisa recente, às vezes é mais interessante. Os meus amigos jornalistas, críticos, iriam às vezes mais na List do que na feira principal de Basel. Então, eu chego aqui e vejo que tem muita gente que acha que é tudo balela, ou que não tem interesse e tudo. Aí eu começo a fazer na minha casa, na época, alguns cursos, assim, na época, assim, muito despretensioso. Assim, uma vez por mês eu falo, galera, chega aí, a gente toma um vinho e eu vou fazer uma apresentação para vocês. E começou a vir muita gente, começou a ter muita demanda. Aí comecei a ser chamado para mais uma palestra, para outra, para outra. Até que um belo dia eu me chamam para dar uma palestra no Fasano do Rio. E aí no dia seguinte eu bato na porta do Instituto Mangueira e falo, olha, eu não acho que se eu já estou no Rio, eu acho que se eu estou compartilhando conhecimento com a elite, com o pessoal que tem dinheiro, eu acho que faz parte de compartilhar o conhecimento com todos os perfis aí, né? Não ficar só num. E aí alguém no Instituto Mangueira chega para mim e fala, olha, em 25 anos nunca ninguém das artes nos abordou. Meu Cristo! Como assim, né? Então essas coisas foram somando assim para mim, até que chegou eu fui fazer um mestrado e no meu mestrado tinha 8 módulos, tinha módulo de colecionismo, módulo de exposições, módulo de liderança, módulo de direito aplicado à arte, tudo, não tinha um módulo de educação. E aí eu paro para pensar e falo, poxa, mas espera aí, a educação é tão fundamental assim quando a gente acaba, né, a formação de um artista depende da educação, os colecionadores muitas vezes estão, né, precisando se educar, os profissionais precisam se educar, a educação de arte em si é muito fraca, né? Eu tenho um amigo que tem essas estatísticas, acho que de 580 mil professores de arte no Brasil, acho que 5% são formados em arte. Você tem muita gente... Isso é impressionante aqui. E isso foi uma das coisas que mais me interessou, sabe, João? Porque eu vejo assim, eu tenho uma antena maior para o mundo. Eu tenho essa coisa, acho que assim, a minha principal característica em termos de qualidades, não, é atributos. E acho que uma das coisas que eu percebi era que, quando eu li o jornal também, os assuntos tinham mudado assim radicalmente. Hoje em dia você lê qualquer grande mídia e você vê o espaço que tem sustentabilidade, que eu trabalhei muito com sustentabilidade. Era sempre assim, no fim tinha um caderno especial de sustentabilidade. Agora a sustentabilidade está no core business. Sim, né? É a pauta principal. É pauta isso, é pauta racismo, é pauta... todas as LGBT, a quantidade, negros, há 20 anos atrás você não via negro nas redações de jornais, né?
E sim. hoje, essa semana que passou, por exemplo, teve uma matéria sensacional do Spike Lee, feita por um negro, mas maravilhosa. Não sei se Ah, me você... manda, Hã? me Na manda. Folha de São Paulo, mando sim, porque você vê que o cara sente na pele o que é ter um negro que vai e que foi como você até o ele foi lá para ver o lugar onde o Michael Jackson tinha ido no Rio de Janeiro fazer a filmagem e tudo. Então esses assuntos estão cada dia mais no, na pauta, né? É a pauta, na verdade. Você vê, Sim, a COP sim, 27 foi a pauta, né? O, sim, e essas sim. coisas todas eu percebia que não, eu estava assim, eu só lidei com isso enquanto eu era publicitária, nunca lidei com isso na arte. Por exemplo, essa coisa de você falar que você foi num lugar, numa comunidade e que nunca ninguém tinha ido, é uma coisa que eu percebo. Eu, por exemplo, adoraria dar aula de cerâmica, porque eu tenho um conhecimento infinito. Eu demorei 30 anos para aprender o que eu sei. Então, eu poderia ensinar jovens, muitos jovens da periferia. Eu tive algumas vezes em algumas fundações, porque uma das fundações que me deu um prêmio foi a Fundação Stickle, que ele tem um trabalho de a arte transforma. Chama-se a fundação tem como meta a transformação da sociedade pela arte. É sensacional. Você precisa conhecer. Sim. E é muito complicado, né? Porque para você ensinar cerâmica, você precisa forno, né? Você precisa Claro. forno. Então, como é tudo na periferia de São Paulo, acabei não dando os cursos, porque complicou. Mas eu vejo, como você, a dificuldade ah, enfim, todo mundo que lida com jovens sabe da transformação do jovem através da arte, né? É. A educação foi ontem que você deu uma... Eu nem sei, eu vejo tanta aula tua na internet que eu já nem sei. Mas tem uma aula da fulana que fez uma creche em Ah, Kassel. sim, da Graziella, sim. Fazia Ruth, ou Ruth, alguma coisa assim. Sensacional o trabalho dessa mulher. Sim. Maravilhoso, não é mesmo? Eu achei assim, nossa, como que eu nunca entrei por esse caminho? Porque essa coisa de você fazer tudo em conjunto também é o máximo. É, é. Com as pessoas participando. Quer dizer, apesar de eu ter feito vários cursos, fui para Curumila, que é um lugar sensacional de você fazer residência. É um lugar que é em Valparaíso, na beira do Pacífico. Você tem aquele troço maravilhoso que você tem de sua cabeça voa. E tem tanta coisa bacana para ensinar e para aprender, né? E Sim. que tem a ver com a atualidade. Eu estou fascinada com o curso. Eu estou fascinada. Acho complicado, porque eu sou uma pessoa que eu acho tão complicado que esses textos que você mandou para ler, eles são tão complicado. Você sabe que teve uma época da minha vida, uns 20 anos atrás, quando eu queria ainda ser conhecida no mundo pelas minhas coisas de arte, e eu falei, bom, como é que eu vou fazer para um crítico de arte chegar em mim, né? E que faça uma análise do meu trabalho, alguma coisa assim. Pensei, sabe o que eu fiz? Eu Uhum. criei um crítico de arte. Ele tem uma página no Facebook. Cerâmica, tipo um espantalho, né? Chama-se D'Avenire Giardino. Deixa eu só pegar a tomada aqui que tá caindo a bateria. Peraí. Mas Como é que chama o crítico? o crítico, ele tinha o nome do meu jardineiro. Ele chama-se Venire Giardino. Giardino porque, como ele era meu jardineiro, deu o sobrenome Giardino.
Mas ele é de Florença, um homem muito engraçado, porque, na verdade, é eu com aquele óculos do Groucho Marx, entendeu? Então Mas eu... tá resolvido, tá resolvido. Hã? Tá resolvido, conseguiu chegar no crítico e controlar o crítico. Então, e ele foi muito engraçado porque eu ia nas exposições de Davenir, eu punha o óculos e fazia a crítica. E foi muito divertido muito tempo, né? Tinha gente que acreditava, mas por que eu fiz o Davenir? Eu usava o mesmo texto, o começo eu falava fulano de tal, no meio eu colocava o mesmo texto no fim, qualquer bobagem, fulano vai modificar, sei lá. Eu fazia uma enorme sátira dos críticos. Mas foi uma coisa divertidíssima na época. Sabe que você E mandou super bem com a leitura do texto, né? Adorei a sua leitura. você sabe o quê? Tem um negócio que chama teleprompter. Você já Sim. viu, né? E eu fiz aquilo. Depois o Ficou super bem, ficou demora. super comovente, assim. Você pega você engaja a pessoa que está vendo. Eu vou postar em breve seu vídeo. Que bom, porque eu realmente até queria saber quem é o artista. Você vai saber, quando eu publicar, eu vou publicar com o autor. Eu vi que você já publicou 2 e colocou, né? É, Aliás, achei fantástico, sabe por quê, João? Acho que você colocar outras vozes dá uma dinâmica, em termos de comunicação, dá uma dinâmica bacana. E, sim. né? E realmente os textos são de críticos. Os Então, textos são variados, né? é? O Então processo é você que eu fica. tô. Eu, por exemplo, já fui na internet e li tudo sobre esse cara aí. Isso Sobre que o é cara. bacana, porque você passa é um textinho de 1 minuto, onde, assim, do ponto de vista de produção, assim, é rápido, mas aí desperta uma curiosidade, e aí, como você tem que entregar aquele texto, você passa a pensar na interpretação, na responsabilidade, na comunicação, então você veste ele ainda mais. E aí É? eu vi apresentar as próximas etapas, é um processo de 7 etapas aí de preparação desse próximo curso. É? Essa é a primeira. A segunda começou ontem, onde eu começo a postar os vídeos, aí as pessoas entram embaixo dos vídeos e postam comentários. Porque aí eu vou compilar esses comentários e compilar as perguntas, e aí a gente vai responder coletivamente essas perguntas. Muito bom, né? Porque aí fica uma. Realmente, eu acho assim, a sua técnica de educação, primeiro, ela é extremamente envolvente. Que eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, eu sou muito. Para mim é muito complicado falar. Eu não tenho vamos dizer, as palavras somem. Quando liga a câmera, faz. Assim, acaba os pensamentos fogem de você. E a maneira como você faz com que todo mundo participe e opine, você vai perdendo vamos dizer, essa vergonha, não sei, né? Vergonha da cama, vergonha de se expor. Na verdade, a gente não quer se expor, não é verdade? A dificuldade é se expor e que alguém dê uma risadinha do que você fala, essas coisas. Então, eu acho muito legal esse jeito que você faz, que no final todo mundo discute, mesmo às vezes você falando comentários que são meio óbvios e tudo, que no meu caso eu acho que são, mas eu acho legal que eu consigo falar, pelo menos. Como é que isso está te impactando, assim, em termos da sua visão da vida, na sua vida pessoal, no seu trabalho? Porque são referências impactantes, assim, né? Esses artistas são muito impactantes. Primeiro porque descentralizou, né? Quer dizer, você vai para África, Austrália, Europa, Brasil, tudo quanto é canto. E, bom, primeiro me deu essa enorme alegria de pensar que eu posso começar a entender. Logo no começo das aulas, eu até falei para você, mas todo mundo tem que ter uma bula para a gente entender, né? Eu perguntei isso para você, você falou sim, mas todo mundo tinha uma bula para Matisse em 1900 e pouco, não é verdade? Todo mundo tinha para Cesare. E eu nunca tinha pensado vamos dizer, no impacto que eles foram. Quer dizer, lógico que você pensa, mas uma coisa é você viver
esse impacto. E outra coisa, porque é de fato um impacto muito grande agora. Eu tive numa exposição no Item, há uns 6, 7 anos atrás, eu fiquei como na Bienal. Falava, mas o que esse negro está fazendo aqui, entendeu? O que esses caras, essas pessoas que não têm noção do que estão querendo dizer para mim? E eu tinha muita preguiça de ver filme. Filme é uma coisa que você vê, para mim era, né? Uma coisa que você vê quieta em casa ou no cinema, sala fechada, é tudo. E aí você vai numa Bienal, você tem que ficar sentada, olhando o que o cara... Não, você tem que ler antes do cara, sobre o cara. Você tem que saber o que a pessoa está querendo falar. E eu... Me deu muita alegria isso, sabe? De começar a entender por que isso acontece. Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente impulsiva. Por exemplo, o Davenir saiu de uma impulsividade, falar, vou eu mesmo fazer sabe, esse tipo de coisa. E aí eu não sei muito assim, levar adiante a coisa. Podia ter, o Davenir já tem 20 anos, ou 15, sei lá, mas nunca mais eu levei adiante. E tinha artistas que me ligavam falando que queriam que o Davenir fizesse uma crítica. Curasse o trabalho deles, né? Curasse o trabalho deles. Porque, sabe, se você senta um pouquinho para escrever, você escreve uma coisa. Você escreve, entendeu? Não é complicado, né? Mas é um trabalho. O que eu digo é o seguinte, o que eu vejo nesses jovens é que eles não tinham preguiça de levar adiante. Essa menina que você mostrou ontem não pode ter preguiça, entendeu? É uma coisa que ou você faz ou faz. Eu estava lá trabalhando em publicidade e ganhando meu ganha-pão. Meu pai, quando eu era piquitita, disse, arte? Jamais. Você não vai ganhar dinheiro com isso nunca. Você acredita, né? É realmente complicado. Mas hoje eu vejo que tudo é complicado, né, João? Qualquer coisa que você faz por 10 anos seguidos, você começa a ter resultado. Essa que é a verdade. Não tem atalho. Não tem. Só a não ser os caras que são gênio. E tem muito gênio hoje em dia, né? Hoje em dia também eu acho bacana o seguinte, esses artistas que você tem mostrado, eles estudam pra caramba. Eles fazem 2, 3 faculdades. Não é eu tenho uma ceramista que eu conheci em Curalmila, fiquei fascinada. Ela era matemática, física e ceramista. Então, ela fazia as coisas tudo em 3D no computador primeiro e depois ela ia fazer fisicamente, né? Tem esse Então, mito de que a arte você tem que ir e sentir independente de nenhum, e ela tem que falar por si só. E aí eu falo, bom, mas quando você vai cozinhar alguma coisa, você precisa de uma receita, e em geral você te falam de onde a receita veio, como você faz, então você precisa ter um conhecimento, né? Quando você vai na ópera, tem um conhecimento, você vai dirigir, mas a arte não, a arte tem que funcionar por si só, tem que se comunicar por si só, sem conhecimento, senão não é bom. Então tem esse equívoco e aí os artistas, como você falou, tem mestrado, tem doutorado em vários países diferentes, falam várias línguas, é uma residência atrás de residência, treinamento atrás de treinamento, arquivo, pesquisa, exposição. Então não é assim uma coisa que você... Não, é uma dedicação muito grande, porque para fazer uma residência, como eu já tive convites para residência, ou mesmo apliquei, você tem que largar tudo, né? Você larga seus filhos, sua família, seu marido, você larga tudo e faz. Tem uma coisa muito... um sacrifício de vida pessoal assim, muito grande. Né? Eu fiquei agora 2 anos estudando e isso, do ponto de vista de vida pessoal, tem um custo muito alto. Então, você tem que ter um compromisso, uma dedicação muito grande. E como é que está sendo para você esse método onde a gente vai, enfim, discute as coisas juntos e observa as imagens juntos e pensa em ações, pensa em que você está achando? Eu acho corrido. Quando eu estou começando a entrar numa obra, já passa para a segunda, terceira ou quarta. Que tudo bem, você está lá para ter
Na verdade, é uma pincelada sobre a pessoa, né? Você está me dando uma pincelada que eu vou depois ter que estudar. Por isso que eu digo que eu escuto muito você, porque eu depois eu vejo e revejo as mesmas aulas, porque eu perco muita coisa. Por exemplo, o nome dos artistas. Hello, não sei o que acontece comigo. Para lembrar, sabe, é uma coisa assim que São você. nomes de várias partes do mundo, né? A gente está acostumado com os nossos, João, Renato, mas quando você fala em Hippolyte, quando você fala em Tracy Rose, né? Aí fica mais... Constando lá. Constando lá. Quiloange. Aquele cara de Gana, puta, aquele Gana. Não, Ibra... De Angola. O de Angola eu fiquei. Quiloange, Nossa, o cara é muito, muito incrível. Então, e tem muita coisa. Graças a Deus você está pegando esses artistas que são nesses rankings. Então, você pode também pesquisar na internet, saber mais sobre eles, porque livro não tem, né? Eles são tão novos que não tem. Então, eu acho corrido, mas eu entendo, vamos dizer assim. Eu acho... Nas aulas que você faz no YouTube, eu gosto mais, porque você... Não sei por quê. Não sei se você não está seguindo o roteiro inteiro da aula, ou... É que é uma proposta diferente, né? Ou é que eu tive que, nessas aulas de segunda, eu tive que tomar uma decisão, assim, né? E a decisão é, ou eu explico muito mais, e eu acabo caindo nesse formato tradicional, onde você tem uma pessoa que fala e todos os outros escutam, e aí você não gera, né, esse desenvolvimento dessa capacidade de se colocar, dessa capacidade de vencer a timidez, esse julgamento de argumentos, essa escuta. Tem várias habilidades que a gente está desenvolvendo nas aulas de segunda que a gente não desenvolve normalmente quando a gente, né, senta e escuta. Então eu tive que fazer uma escolha, porque essas lives que eu faço tese, isso, você está fazendo uma tese, você tá desenvolvendo esse trabalho, ou vamos dizer, essa opção que você fez desse tipo de aula, ela faz parte de alguma tese que você vai apresentar em algum pós-doc, alguma coisa assim ou não? Faz parte de uma dissertação que eu já fiz, já apresentei, e esse curso de segunda é o resultado dessa pesquisa. Ah, tá. Então, tem muita pesquisa que fala que esse método tradicional, né, você gera pessoas passivas, você gera as pessoas pouco questionadoras, você gera pessoas que muitas vezes não sabem articular informação, porque às vezes a gente fica 1 hora recebendo informação. Aí, quando é para ir lá e fazer 3 anotações, mas o que eu vi mesmo? Exatamente. Então, o cérebro vai ficando preguiçoso, vai ficando... Então, eu fui pesquisando metodologias que pudessem ativar o cérebro para que a gente fosse pessoas que pudessem desenvolver uma capacidade de se posicionar, de escutar o argumento do outro, de acrescentar o argumento do outro, de ver que tem várias camadas de significado, julgar diferentes opiniões, de tirar... E tudo isso a gente desenvolve no curso de segunda. As terças e quintas é mais fácil. Você sente e ouve conhecimento sendo despejado. Mas aí você... E eu me fala o nome da artista, eu falo, aqui a gente não lembra nem o nome, porque a gente ficou lá passivo, assim. Isso mesmo. Então, razão. Quer dizer, eu tenho, assim, essa dificuldade de assimilar porque é muito rápido, talvez também seja porque eu estou querendo coisas mais devagar. Você fica diferente quando você fica um pouco mais velha, sabe? É uma coisa assim, interessante em termos de... Eu era multitarefa quando eu era jovem, sabe? Aquela mãe que vai, que pega, que faz a pesquisa, volta para casa, não sei o que, cozinha. Hoje em dia eu sou uma tarefa. E acho ótimo ser uma tarefa, entendeu? Porque, no fundo, a gente é uma tarefa. Você pode se enganar que você é multitarefa, mas não é. Sai tudo meia boca. Mas aí você assiste, você pode assistir novamente, você pode assistir as aulas anteriores, onde você tem pensamentos diferentes. E também, quando, assim, eu vejo assim, o nosso grupo é bem diferente dos outros grupos, então também é divertido ver outros grupos e outras colocações. Nosso grupo não tem muitos homens, isso também faz falta, não tem negros, não tem criança, não tem jovem, né?
nós também acho que quem consegue fazer essas coisas agora são pessoas que estão em outra etapa, né? Eu vejo hoje em dia os jovens, meus filhos, todos, você mesmo, trabalha tipo 14 horas por dia, né? Eu já achava, quando eu trabalhava 9, 10, eu já achava muito tempo. Hoje em dia eu vejo que tem gente que fica até 11, eu não sei, nem sei. Burnout hoje em dia deve ser o... Raramente menos que 12, 13 é difícil. Assim. Difícil, né? 13, 14. Mas isso que você colocou é um dos meus objetivos, ter essa diversidade. Acho que a gente já conseguiu uma diversidade regional muito legal, onde a gente tem pessoas do Brasil inteiro. É verdade, é verdade. Tem gente de tudo que até canto, né? Tem. Isso é muito legal e é um atributo, uma beleza da tecnologia, né? De uma diversidade. A gente conseguiu uma diversidade regional, a gente já conseguiu uma diversidade profissional muito legal. Eu tenho nos formulários lá, você tem gente de várias experiências, tem engenheiro, tem jornalista, tem advogado, tem gente de mídia. Verdade. Isso é muito legal. Professores tem muitos também, né? Eu acho bacana isso, porque tem bastante pessoa que tem muita gente com contato com ONGs também, né? Eu trabalhei em ONG também muito tempo, eu trabalhei na Fundação. Então, eu acho... A questão de homens e mulheres é uma coisa que a comunicação vai para todos, mas eu acho que as mulheres, no geral, estão muito mais interessadas em se educar, em se conectar, em aprender, em debater. Em geral mesmo. É uma coisa que é uma seleção meio assim, é uma coisa meio de perfil. Assim, acho que é a vida mesmo, sabe? A vida, eu acho que os caras ficam mais... eles dependem mais de mulher. É uma coisa muito interessante isso. Eu vejo na família, assim, é curioso. As mulheres na família estão interessadas, elas entram, elas seguem, elas fazem. Uma das leituras que eu vou postar é de uma prima minha, né? Eu fui para a Bienal de Veneza, fui com a minha mãe, e aí você pega os homens da família, não dá. Então é uma coisa meio de perfil, assim, não tem muito o que fazer. Então a gente está trabalhando na diversidade, porque eu acho que a diversidade enriquece o ambiente. Mas é uma conquista, assim, aos poucos. Acho que a gente já deu vários passos, mas temos alguns para dar ainda também. Mas é legal você ter apontado isso. Então você acha um pouco rápido, é só interessante ouvir a tua experiência. Mas eu acho que é porque eu estou nessa fase que eu te falei, entendeu? Que eu estou numa fase em que, quando eu estou num assunto, eu estou naquele assunto. Quando eu vou para o ateliê, eu fico... É muito interessante, porque eu coloco as aulas para ouvir enquanto eu estou lá trabalhando, ou coloco... Eu sou muito ligada em política, então eu também escuto muito a Rita Von Hunt, ou outras pessoas... Ela é ótima mesmo. Então, isso me deixa assim, numa outra esfera, né? Quando eu venho para casa, é aquela coisa, né? É casa, é outra conversa. É outra conversa. Mas eu estou gostando muito das aulas. Eu acho que isso você descobriu realmente um método mesmo, né? Eu acho interessante, depois todo mundo tem que votar no que acha, e você fica estimulando que as pessoas todas entrem e opinem. Apesar de ser rapidinho, é alguma coisa que você faz. No começo eu achava que eu tinha muito que participar, agora eu já não acho que eu tenho que participar tanto. E essa live aqui foi totalmente de Miguel que eu fui, porque eu faltei naquela aula. Mas foi tudo bem, tudo bem. Pelo menos eu consegui saber de você as perguntas que eu tinha mesmo para você, e tenho muito interesse de fazer parte desse seu grupo aí que está estudando isso, porque você sabe, a minha técnica é de conversa com pessoas. Eu sempre tive essa capacidade muito grande de tirar informações interessantes e tal, e eu posso contribuir muito, se você precisar. Legal. E tem interesse. E tem interesse mesmo. Legal, você trabalhou com pesquisa, né, também. Então, a pesquisa era motivacional. Eu sempre fazia pesquisa para entender por que as pessoas faziam aquelas coisas daquela maneira e não de outra. E
você, para fazer esse tipo de pesquisa, você tem que deixar o entrevistado muita vontade para ele falar a verdade, porque se você pergunta para uma Sim. pessoa por que você faz uma coisa, a resposta é instantânea e é automática, né? Por que você usa margarina Delícia? Ah, porque ela é cremosa mesmo gelada. Sei lá, entendeu? Ela te responde o que a propaganda disse. Aí você fica lá conversando um pouquinho e aí você vê que a pessoa se identifica com o personagem, o que personagem que ela gosta. Então, você vai montando os personagens, enfim, você vai discutir. Então, é muito, muito gostoso você conhecer pessoas e pessoas de diferentes pedaços da população, né? Sim. Pedaços da população. É muito bom. E o Renata, dos artistas que a gente estudou, qual que te marcou mais até agora? Ah, essa fulana de ontem me deixou completamente apaixonada, porque ela faz um trabalho de educação infantil, ela levou... O que eu achei bacana nela? É que ela fez uma coisa, para mim, né? Por que foi interessante? Porque ela fez do trabalho de arte dela totalmente ligado à vida dela total, de criar o filho, junto com o trabalho. Então, ela faz aquele, sei lá, berçário todo lúdico e perfeito, assim, esteticamente maravilhoso, as criancinhas subindo e descendo daqueles lugares sem medo que cai, sabe, essas coisas. Eu acho fascinante isso. E é um trabalho social, um trabalho de educação e um trabalho de arte. Sim. E que Tudo. deixa um legado, né? Que deixa E uma... deixa, Porque ela... quer Aqui dizer, eu fui outra numa coisa da Graziella. muito importante é tudo que eu pensava em termos de sustentabilidade, em termos de LGBT, que ia mais sobre racismo, essas coisas todas, que eu sempre cuidava como um pedaço da minha vida, agora ela está no meião de tudo, sabe? Eu não sei te explicar, mas houve uma diferença de postura minha mesmo. É assim, oh, I can do that. Só tipo, I can do, desculpa, eu posso fazer isso, entendeu? Eu posso fazer isso, posso transformar isso na minha vida cotidiana. Não precisa ser um pedaço lá e um pedaço aqui. Isso Sim, é o máximo. sim. É o máximo. E, e te ensina muito sobre as pessoas. Esses caras que estão pensando descolonização também é maravilhoso, né? Quando eu penso tudo, você sabe que eu sou de uma, você não sabe nada, mas enfim, eu sou diretamente descendente do Paulo Prado da Semana da Arte Moderna. Ah, olha só. Então, a arte na minha família sempre foi uma coisa super importante, né? Mas parece que eu fiquei naquilo do passado, sabe? Eu fiquei no passado. Foi Então, uma grande transformação assim para mim quando eu percebi que, né, eu ficava muito pensando sobre personagens aí, pessoas, artistas do passado, mas que essas pessoas que eu admirava tanto e para quem eu olhava tanto, que me inspiravam tanto, só foram quem eles foram porque eles estavam olhando para o presente ou para o futuro. Então eu vi que não tinha muita coerência se eu queria de alguma forma, né, aprender, né, me inspirar ali com as figuras para quem eu estava olhando, eu não tinha que ficar olhando só para eles, né? Porque você pega esses artistas, por que que a Tarsila é Tarsila, por que que a Hélio de Sica é Hélio de Sica, porque eles estavam super sensíveis ao hoje, olhando para amanhã, se arriscando, enquanto isso muitas vezes estavam... eles estavam completamente disruptivos na época. Né? Isso foi para mim uma. Quer dizer, eu sempre tive essa visão, mas ao mesmo tempo nunca tinha tido como vivendo hoje, esses artistas hoje, faz com que você fale, this is it, né? É isso aqui que eu tenho que fazer, é agora. Isso você tem toda a razão.
Esses Ah, grandes do passado, se estivessem vivendo hoje, estariam olhando para o que a gente está olhando, estariam olhando para as filosofias aí mais sensíveis ao que está acontecendo no mundo, né? Que eu fiz, eu estou preparando uma live agora, a teoria da complexidade, é uma coisa que me, né, intriga bastante, porque a gente vê muito essa visão sistêmica, né, do mundo, onde, né, é um grande sistema onde todas as partes impactam todas as outras partes, né? É uma coisa que antes a gente ia no médico e a gente ia lá e tratava o dedo do pé, né? Agora já tem uma consciência geral que para você tratar o dedo do pé você tem que entender do quadril, tem que entender da coluna, e isso tem a ver com o clima, tem a ver com o que você come, o que você come tem a ver com a agricultura tem a ver com a política tem a ver com... nossa, Então, essa isso é muito século XXI, esse pensamento de, né, que é isso. um... Eu sempre pensava, o primeiro passeio de helicóptero que eu fiz na minha vida, eu falei, meu Deus, eu entendo tudo aqui de cima. Ali tem, aqui de cima você vê. Não é isso. Você sabe que eu fui para Foz do Iguaçu pela primeira vez ultimamente, e uma coisa é você entrar na Foz, realmente você tem uma emoção assim, que é a, a natureza, a força da natureza é um negócio que qualquer um te fala e você não tem noção até você estar lá embaixo, entendeu? É uma coisa fora de série. Aí tem um passeio de helicóptero em cima dele. Cara, é estarrecedor o tamanho daquilo. A força da natureza. A coisa que você pode... que você não... Eu não posso imaginar o coitado dos astronautas nunca conseguirem ter passado para a gente o que eles sentiram quando chegaram e viram aquele ponto azul, né? Sim. Coisa. Tudo está interligado. Mas isso, por mais Caraca. óbvio que seja, não era no modernismo, não é assim, né? Você Não, pega e você é cirúrgico, né? Você pega um pensamento todo. Então tem essas coisas, o pensamento da identidade líquida, do amor líquido, da modernidade líquida, tudo isso também é muito, isso. né, dentro da sociedade do cansaço. Então, o que eu tento fazer sempre é ver quem são os caras assim da nossa geração e quem são, sobretudo, os pensamentos também fora do eixo, né? Tem uma pensadora ali, a Spivak, indiana, maravilhosa. Quem Quem está... é? Spivak. Ela Spivak. fala? É filósofa? Ela é uma mistura de... Ela escreveu um dos livros assim dela que eu tenho na cabeceira, que eu estou sempre olhando, é muito complexo, assim, muito rico, é a Educação Estética na Era da Globalização. Porque e assim um tratado, desde a questão do hábito, né, a relação entre hábito e estética, né, a estética ela vem e muitas vezes ela desrompe, quando a gente olha uma obra do Quiluange, ela desrompe um hábito, né, o hábito, a gente forma o hábito, tem algo de econômico, assim, do ponto de vista energético, do ponto de vista cognitivo, quando a gente desenvolve um hábito, e aí a estética vem e quebra isso, se ela não quebra isso, ela não força uma adaptação e a gente fica naquele mesmo padrão. Mas aí como é que você quebra um hábito no mundo árabe? Como é que você quebra, né? Tem uma das artistas aí da década de 90, do curso da década de 90, que aqui a Ana colocou um comentário, mas que ela trabalha muito com essa questão das mulheres árabes, né? Então, né, e uma outra artista que a gente tem agora no curso da década de 2010, né, que trabalha com as mulheres brasileiras. E são mundos à parte, né? São mundos. Nossa. Assim, então a estética ela vem e ela te força a dar uma... Não, é impressionante. Quer dizer, agora que eu moro em Ribeirão, eu consigo ver tudo da Tarsila aqui. É uma coisa, entendeu? É uma coisa que você fala, meu Deus, que mulher avant-garde. Né? Total, total. Né? É muito interessante mesmo essa coisa que você está fazendo, João. Muito boa. Para mim está sendo fantástico. Eu achei assim... Eu diria uma coisa. A única coisa que me incomoda é toda vez você falar que a gente tem que fazer parte dos 3%. Eu não quero fazer parte de nada. Acho que foi alguém que disse para você, fala isso que vai ver, tem gente que acha bom fazer parte desse 3%. Mas tudo bem. Eu acho que é um pequetita coisa para A muito questão dos concetada. 3% é que né, se a gente pegar assim, a gente olhar, né, temos 200 e tantas milhões de pessoas no Brasil, né? E essa estatística assim, em arte tem pouquíssimas estatísticas assim, precisas em
arte nos Estados Unidos, pouquíssimas no Brasil. Mas se a gente pegar e fazer assim uma conta de envelope, assim, né? Você pensar, bom, a gente tem Marlete, boa tarde, pessoal que se apresenta. E você cumprimentando de volta. Então, você pensar assim, né, que a gente tem 200 milhões de pessoas, né, no Brasil e tem menos de 1 milhão que seguem o MASP, né? Então, isso é o quê? Se fosse 1%, seria 2 milhões. Então, você tem meio milhão de pessoas, 0,5% que segue o MASP. Agora, o MASP, às vezes o MASP tem uma programação fantástica, sou fã, assim, né, o MASP está respeitadíssimo no mundo inteiro. Depois de 2013, 2014, quando mudou a gestão, eles estão fazendo um trabalho, assim, de se orgulhar, né? Mas, do ponto de vista, assim, de programação, eles mostram, né, uma Ione Saldanha, né, que é uma artista, assim, né, que trabalha ali, né, aí essa questão se é moderno, se é contemporâneo, talvez fosse uma conversa maior, assim, né? Mas não são, a grande maioria dos artistas que são no MASP não são dos últimos 10 anos, como esses artistas do curso, onde eu proponho que sejam coisas que realmente te desestabilizem e te façam atualizar a sua identidade, assim, né? Virar outra pessoa, assim, no comportamento, no dia a dia. Então, acho que seria uma porcentagem, desse 1 milhão que segue, talvez fosse uma porcentagem, vamos chutar, meio milhão, então não é 0,5% mais, é 0,25% que está seguindo a arte contemporânea, que promove uma transformação E se a gente pensar que, sei lá, cada... Então, você pensa no ponto de promover transformação. É outra conversa. Tem arte contemporânea que promove. Eu acho que quando eu vejo uma obra do Anish Kapoor, é uma coisa que me espanta, é uma coisa que me entretém, mas não é uma coisa que necessariamente me faz, como, né, uma aula do Cripta de Jean, que me faz, ou uma peça de teatro que eu vi nesse domingo, que eu olho para o morador de rua de outro jeito e me comporto com ele em relação a outro jeito, repenso a minha posição na sociedade, minha posição política. Eu acho que o Anish Kapoor é um entretenimento interessante. Eu acho que alguns artistas modernos são referências históricas interessantes. Eu acho que alguns artistas contemporâneos são muito interessantes, mas do ponto de vista de te bagunçar, assim, a identidade e a subjetividade e de fazer olhar para a diversidade do mundo, para a complexidade do mundo, para o século XXI de outra forma, é uma coisa que eu vejo um pouco mais em algumas, né? A Pivô, eu vejo isso, é um centro cultural em São Paulo, com a qual alguns dos artistas que eu apresento vieram de pesquisa dos artistas da Pivô. Então, acho que tem algumas... Então, essa coisa dos 3%, por um lado, ela pode parecer, assim, elitista, mas as pessoas que criticam falam que é elitista, se você for olhar, é muito menos que 3%. Eu acho que talvez seja 0,25%, talvez seja meio. Se a gente incluir tudo que o MASP mostra, tudo que a Pinacoteca mostra, e muita coisa na Pinacoteca é acervo, muita coisa na Pinacoteca é uma... Mas se a gente for incluir tudo que MASP e Pinacoteca mostram, já é 0,5%. Então, se você pegar e pensar que cada 3 pessoas que vão no MASP ou na Pinacoteca, só um siga no Instagram, esse número deixa de ser 0,5% e passa a ser 1% ou 1,5%. Então, quando eu falo 3% e as pessoas acham que é elitista, é porque talvez elas não tenham pensado no número real. O número real é a metade, ou é 1/3 do que eu estou propondo. 3% é uma grande democratização, é uma grande ampliação, que eu já posso ser criticado por ser ambicioso demais. Entendi. Aí eu já me identifico mais. Então, quando eu falo venha fazer parte dos 3%, é tipo, olha, vamos participar desse grupo que está querendo duplicar ou triplicar o alcance da arte contemporânea e ter essa avaliação de que tem uma arte contemporânea que é muito interessante, mas que muitas vezes é feita para você contemplar. E quando você contempla, é que nem uma aula que você senta só para ouvir. Você não passa, né? Ou essas obras, esses artistas que eu estou apresentando para vocês não são só de contemplação. Não é porque quando você chega e você vai numa galeria, e isso sem julgamento, assim, é simples, é uma coisa que é histórica. Né? Você chega numa galeria, você olha uma coisa que está aqui, você tem um criador e você tem um observador. Né? E você pode ter uma sensibilização, você tem um reconhecimento, algo que entra. Mas quando você entra numa instalação, quando você entra numa... Né, e aquilo realmente te bagunça a visão de mundo,
como esses artistas que eu estou apresentando na década de 2010, como esses artistas que eu estou apresentando às vezes nas lives, terças e quintas, aquilo te transforma, né? Eu fui numa obra, eu tive com ela recentemente, era uma obra onde todo mundo trocava de roupa, as pessoas umas com as outras. Quando você troca de roupa com uma outra pessoa, você tem que se despir da sua identidade, você tem que deixar de se levar a sério, você tem que perder a vergonha de estar seminu na frente de outra pessoa, você tem que entender a identidade da outra pessoa, se você vai trocar com homem, vai trocar com mulher, vai trocar com uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, mais magra, mais gorda. Então, aquilo foi uma experiência que eu vivia, sei lá, 4, 5 anos atrás, que até hoje eu sou outra pessoa por causa dela. Eu não sei se eu sou outra pessoa, assim, com maior carinho e sem julgamento, assim, a partir de uma obra que eu chego e paro, fico contemplando por 3, 4 segundos e caminho. Sem dúvida. Eu, quando estive na frente de uma obra que era uma cabine para uma pessoa que era um mendigo de rua em Nova York, no frio. Pode imaginar? Você passa a ver as pessoas de um jeito completamente diferente. Sim, sim. E você passa a existir para você, né? Sim. Passa batido. E tem uma coisa do alcance também, né? Eu ouvi recentemente, à medida que se você tem só obras de contemplação, um suporte de tela que está na parede, e isso eu ouvi, acho que eu ouvi isso do Marcelo Dantas, né? O curador que fez a Bienal do Mercosul. Ele falou, você alcança as pessoas que se identificam com aquele suporte. Isso. Quando você expande o que a arte pode ser e que suportes ela pode usar, você tem um alcance muito maior, porque tem pessoas que se identificam mais com música, pessoas que se identificam com fumaça, com bandeiras, com performance. Então, à medida que, quando eu vou e apresento esses artistas, né, eu apresentei uma vez o trabalho do Constando Lar, e a pessoa falou, João, quando é que você vai me mostrar a obra? Né? E eu falei, a obra é esse site, mas é um site conceitual. Então, de repente, ela começa a olhar todos os sites como podendo ser conceituais, como ser outra coisa. E aí você amplia o campo da arte. Então, quando eu falo dos 3%, é tipo, a gente está tentando ampliar suporte, a gente está tentando ampliar temáticas, a gente está tentando ampliar alcance. Tem muita... É que é tão elitista que as pessoas acham que 3% é pequeno, mas 3% é muita coisa em relação ao que é. Com essa explicação, você fez um giro de 180 graus na minha percepção, entendeu? É muito interessante mesmo a gente conversar aos vivos. Por isso que eu marco essas lives, porque eu acho que é bacana da gente ter essa oportunidade de trocar. Muito obrigada por essa oportunidade. No final, entrei de gaiato no navio, mas adorei. Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aí como parte da comunidade. Espero que você fique né, que aproveite bastante aí. Não, pode deixar. Pode deixar, eu passo muitas horas vendo e me divertindo e aprendendo. Eu gosto muito de aprender. Né? Boa, acho legal. que pesquisa é o meu negócio. Maravilha. Então é isso, Renata. Se você tem mais alguma pergunta ou encerramos? Não, eu acho que eu falei todas as minhas dúvidas e questionei tudo o que eu queria mesmo. Boa. Tá bom? Então, te agradeço aí o tempo na agenda, agradeço a todo mundo que está aqui, que acompanhou até agora.